Bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos começar nossas revisões para a nossa avaliação diagnóstica, que a Secretaria de Educação está solicitando que nós façamos para terminarmos o ano letivo de 2020, não é? Para o segundo ano, nós vamos revisar primeiro um assunto gramatical, que é o uso da crase, não é? Sem maiores delongas, vamos começar logo aqui para que esse vídeo não fique muito longo, muito extenso, né? Então, a gente sabe que o uso da crase, ele é bem simples se você conseguir compreender a natureza da coisa, né? Por que é que acontece a crase? A crase, ela vai ocorrer com dois sons iguais, não é? Onde nós temos duas classes gramaticais que se juntam, se fundam. Eu costumo dizer que é o corpo e o espírito, não é? Porque o uso da crase são os dois juntos, onde você só vê um. O corpo está ali no espírito. Então, o a, que é uma preposição, e um outro a, que é um artigo. São duas classes gramaticais diferentes. Então, quando elas se fundem, aí nós temos o uso do acento grave, indicador de crase, tá bom? Quando é que esse acento grave ele vai ocorrer? Ou seja, quando é que eu vou usar a crase especificamente? Bom, eu vou usar a crase quando nós tivermos os dois juntos. Então, diante de algumas situações, nós vamos utilizar a crase, né? Então, primeiro, claro, eu vou utilizar diante de artigo definido, claro. Esse artigo, na verdade, não é só o artigo, é o artigo e a preposição, que estão juntos. Só que você não vê um deles, ou seja, você não vê a preposição. Você só vê o a, que você pensa ser somente um artigo, mas não é. Se fosse somente um artigo, não haveria crase. Então, você tem o verbo ir, não é? Quem vai, vai a. Então, esse a, que é uma preposição, ele já é obrigatório. Mas, diante de nomes femininos, você tem o uso de um artigo, não é? A bolsa, a cadeira, a mesa, a Joana, não é? Então, você tem a presença do artigo. Então, vou a mais a escola, que é um nome feminino, vou à escola, então você tem a presença do acento grave de crase. Por quê? Porque você tem o uso de uma preposição e o uso do artigo. Tá bom? Essa é o principal elemento que você deve seguir para usar crase em qualquer que seja a situação. Fora disso, você vai observar as normas que são exceções, tá? Existem algumas. Vai ocorrer crase também diante dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. Por quê? Porque, claro que quando você tiver a presença da preposição e somar com essa palavrinha depois começada com a. Então, aquele, aquela e aquilo que são os pronomes demonstrativos. Então, referi-me àquilo, ou seja, quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Então, quando juntou com esse a de alguma coisa com esse aquilo, né, refere-se a. Pronto, esse a mais aquilo craseado. Referi-me àquilo, não é? Ou seja, aquele fato, tá bom? Em algumas locuções adverbiais. As locuções adverbiais são aquelas locuções que indicam circunstância. Então, à tarde, à noite, não é? À toa, às vezes. É muito utilizada essa expressão às vezes, que é uma locução adverbial de tempo, não é? Então, nelas automaticamente já vai haver a crase, tá certo? Então, às vezes, à toa, à tarde, são locuções
que já tem crase naturalmente. Você não precisa observar se funde com artigo. Não, não. Ela já está craseada naturalmente. São expressões que já são craseadas por natureza. Na expressão a moda de, lembrando que esse a moda de, às vezes ele está oculto, não é? Ele está em uma palavra masculina. Ele está diante de uma palavra masculina. Sala decorada a Luís XV. Mas se a sala está decorada à moda de. Então, a moda de Luís XV. Por isso que aqui, mesmo diante de palavra masculina, aconteceu a crase. Por conta dessa expressão a moda de. Tá certo? Alguma dúvida? Vamos seguindo, não é? Agora, casos em que não vai ocorrer crase, tá? Não ocorre crase. Bom, não vai ocorrer crase, né? Diante de verbos, claro. Por quê? Porque o verbo não é um substantivo, portanto, ele não tem a presença de um artigo feminino. Ele não tem artigo. Então, esse a aqui, na verdade, ele foi exigir, é uma preposição exigida por esse termo prestes. Prestes a. Sair. Sair é um verbo, então não houve a presença do artigo, portanto, não tem motivo para colocar a crase. Diante de substantivo masculino, claro, se a crase ela é a presença de uma preposição mais um artigo feminino, que só acontece diante de nomes femininos, então não posso colocar a crase diante de um nome masculino. A não ser que aconteça como aconteceu aqui na expressão a moda de. Então, a moda de Luís XV. Luís XV é o nome masculino, claro. No entanto, a expressão aqui é a moda de, que já existe crase naturalmente. Então, é uma exceçãozinha, não é? Então, andar a pé. Pé, um nome masculino, né? Então, não vai. Se aqui fosse andar à mão, aí sim, aí teria crase, né? Mão seria o nome feminino. E andar mas a mão craseado. Mas não é mão, é pé, que é masculino, então não pode usar. Diante de artigos indefinidos, isso é muito importante. A gente costuma se confundir bastante, não é? Então, chego a uma conclusão. Teve artigo indefinido, não ocorre crase, né? Uma outra dúvida também é diante dos oblíquos. Não existe crase diante dos pronomes pessoais oblíquos, tá bom? Claro que tem outros usozinhos de crase que a gente não vai falar agora, não é? Porque, para que esse vídeo não fique longo, peço que vocês deem uma olhada nos nossos assuntos. Se possível, consulte outras videoaulas falando sobre o uso de crase, que é super importante para vocês terem todos os assuntos, tudo mais completo, não é? É um assunto que a gente já viu em aulas anteriores, não é segredo para vocês. Dá para a gente tranquilamente conseguirmos resolver nossa avaliação diagnóstica mais tranquila, tá bom? Muito bem, esse foi o uso da crase. Nós vamos agora apagar, porque nós queremos trabalhar um outro assuntozinho já nessa videoaula também, que são o uso das figuras de estilo, não é? Das figuras de estilo. Eu vou gravar uma outra videoaulazinha falando sobre isso e enviarei para vocês, tá bom? Terminamos, muito obrigado, não é? Essa foi uma revisão pelo uso da crase, tá bom? Outras videoaulas seguindo com revisões posteriores. Obrigado e até a próxima.